Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade. Confesso que estou um pouco nervosa, mas eu creio que deu uma palavra para os nossos corações. E se alguém não gostar, depois reclama com a Thaís, amém. Amém. Abra suas Bíblias comigo em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, que diz assim: Então Samuel questionou a Jessé: Estes são todos os filhos que tens? E ao que Jessé respondeu: Bem, ainda tenho caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. E então Samuel prontamente ordenou a Jessé: Manda buscá-lo. Porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E o Senhor afirmou: Levanta-te e unge. É ele. Amém? Pode se sentar. Irmãos, aqui nesse livro, começa do capítulo 1 ao 3, começa dizendo sobre o nascimento de Samuel e de seu ministério. Ana quer muito um filho, ela ora, ela intercede, o Senhor concebe ela. Samuel nasce, ela entrega Samuel ao Senhor, como ela tinha prometido. Samuel fica morando na casa de Deus. E logo após, com o tempo, Samuel ouve a voz de Deus. E ali começa o ministério de Samuel. Ele cresce na casa do Senhor, ele vira um sacerdote. E a história começa a desenvolver. E no capítulo 4, os filisteus eles tomam a arca do Senhor. Israel perde a guerra, os filisteus tomam a arca, morrem cerca de 30 mil homens. E alguns informantes vêm e contam a Eli, que era o sacerdote da casa do Senhor, que seus filhos tinham morrido, e sobre a arca. Ele morre, ele cai para trás, ele morre com a notícia. E a gente entende que quando a arca do Senhor sai, a Bíblia vai contar a partir do versículo do 5 ao 6, que a arca do Senhor vai para Asdod, Gaza e Ecrom. E durante esse período, nesses três locais que a arca do Senhor ela vai, a mão do Senhor desce sobre aquele lugar. Acontece peste, acontece pragas, e eles tomam a decisão de devolver a arca à casa de Israel. No capítulo 7, a arca já é devolvida. Antes, no capítulo 6, no capítulo anterior, Samuel ora, intercede, a arca volta para Israel. E no capítulo 7, Samuel começa a julgar. Ele começa com o cargo de juiz. E a palavra de Deus diz que ele julga, e ele governa o povo, e ele governa com excelência. E quando Samuel fica velho, ele passa o cargo de juiz para seus filhos. Só que seus filhos se corrompem. Eles não trilham a mesma trajetória que Samuel, um homem íntegro, um homem de Deus. Mas Samuel, ele continua sendo sacerdote da casa do Senhor e profeta da casa de Deus. E com isso, no capítulo 8, o povo começa a clamar pedindo um rei. A gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei, porque os seus filhos estão corrompidos, a gente quer um rei. E Samuel, como ele era um homem de Deus, ele começa a orar. E o Senhor vai e diz a Samuel: Ora, faz a vontade do povo. O povo me rejeitou, então faz a vontade deles. Eu vou levantar um homem. E o Senhor começa a dizer a Samuel que nos dias seguintes ele iria encontrar um homem em certa localidade. O Senhor já tinha descrito para Samuel como seria. E no capítulo 9, Saul vai ao encontro de Samuel, porque na época os profetas eram chamados de videntes, quando eles
Deus, eles profetizavam, aqueles homens eram considerados videntes. A palavra que era usada era essa, vidente. Saul vai ao encontro de Samuel, e quando Saul vê Samuel, o Senhor, Samuel, ele se lembra daquilo que o Senhor tinha falado, e o Senhor confirma ao seu coração que ele seria o líder de Israel. Samuel conversa com Saul, eles vão a Mispa, eles fazem um evento, o Samuel propõe um evento. Perdão, calma que eu estou um pouco nervosa, mas vai fluir. Antes disso, deles irem a Mispa, ele encontra Samuel junto com um amigo, e eles estão reunidos, eles conversam, eles comem, e aí ele pede para o amigo ir mais à frente. Logo depois que o amigo sai, Samuel vai e conta a Saul que ele é um homem escolhido para liderar seu príncipe de Israel. Saul guarda a informação. Quando Saul volta para sua cidade, ele pergunta por que ele foi até aquela cidade. Ele guarda a informação, ele não conta. E aí Samuel, ele vai a Mispa, ele reúne todo aquele povo e ele chama a casa de Benjamim, os filhos de Benjamim, coloca diante daquele povo, e o povo escolhe Saul. E aí o Senhor, Samuel vai dizer, foi esse homem, confirma, sabe, as coisas. O Senhor escolheu e o povo também escolhe. Então Samuel vai e revela que o Senhor tinha escolhido Saul. No capítulo 10, Saul, ele é ungido a líder de Israel, rei. O óleo, Samuel pega o óleo e derrama em sua cabeça, e aí ele começa o seu reino. Com um ano de reinado, no capítulo 13, coloca aí, Trem, por favor, versículo 8. O Israel entra em guerra novamente. E o Senhor tinha dado uma ordem a Saul. Saul, ele não espera. Capítulo 13, versículo 8, isso. Vou ler aqui com os irmãos. Então Saul esperou 7 dias conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispensou. Pode pular, por favor. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Irmãos, Saul não poderia fazer aquilo. Por quê? Porque só quem poderia oferecer holocaustos ao Senhor eram os sacerdotes. Saul, ele não tinha autonomia para aquilo. E por causa disso, o Senhor o rejeita. Sabe por que o Senhor rejeita? Porque Saul desobedece o Senhor. Porque o Senhor tinha usado Samuel dando orientações em como deveria fazer. Porque se a gente for ler a Bíblia, a gente consegue ver que todas as vezes que o povo ia para a guerra, eles tinham um direcionamento do Senhor. Eles não avançavam de qualquer maneira, não. O Senhor tinha que dar a ordem, o Senhor tinha que falar. Eles oravam. Então, havia uma comunicação do povo de guerra com o Senhor, para o Senhor orientar ele da melhor forma. E aí acontece o sacrifício reprovável. A Bíblia diz assim, porque Saul, ele oferece um sacrifício que não era para ele oferecer. E é interessante porque nesse capítulo 16, capítulo 13, no 12, ele disse assim: e refleti, agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor e alcançar a sua ajuda. Saul, ele consegue reconhecer, ele tem um entendimento, porque Samuel chega perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu? E Saul, ele conta e ele fala: olha, eu nem sequer consegui pedir ajuda ao Senhor. Ele entende que o que ele fez não foi correto. E aí, por conta disso, Samuel diz a ele: agiste como um insensato. No versículo 13: tu não obedecestes a ordem que o Senhor teu Deus te dera. Se tivesses obedecido o Senhor, teria estabelecido o teu reino para sempre sobre toda Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu
não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o coração. Irmãos, o princípio do Senhor é a obediência. E, Thaís, o princípio do Senhor é a obediência? Vamos então para a Bíblia, Gênesis. Lá conta que o Senhor, Ele cria o homem, Ele é o Criador, Ele cria o homem, Ele faz o jardim, todo mundo sabe, Ele coloca Adão no jardim e Ele fala o que para Adão? Olha, de tudo aqui você pode usufruir, somente de um fruto, de uma árvore, que era a árvore do conhecimento. O que Adão faz? Adão desobedece. E por conta daquilo, tem suas consequências. O Senhor, Ele ama tanto alguém que obedece, porque Ele nos instrui. E o Senhor quer que nós o obedecemos. Não por obrigação, mas, irmãos, por amor. Porque Ele ama a criação, que é eu e você. E um filho obediente, ele consegue extrair do Senhor grandes coisas. E quando fala que o princípio do Senhor é a obediência, mais uma vez indo para a Bíblia, Jonas. O Senhor fala o que para Jonas? Olha, eu quero que você vá aonde? A Nínive. E o que Jonas faz? Jonas faz? Vai para Tarsis. E aí o que acontece? Ele é lançado ao mar, vai para onde? Na barriga de um grande peixe. E ele é cuspido aonde? Ele é cuspido diante do propósito que o Senhor tinha para ele. O princípio do Senhor ainda é sim a obediência. Se nós formos olhar mais uma vez para a palavra do Senhor, Sansão, a história de Sansão, qual foi a orientação que o Senhor deu à mãe de Sansão quando ela estava gerando? Olha, ele é narizeu, então não pode passar a espada em seu cabelo, ele não pode comer coisas impuras, ele não pode tocar em mortos e nem pode se deitar com mulheres que não sejam do mesmo povo dele. E o que Sansão faz? Desobedece a Deus. Então o princípio do Senhor ainda é a obediência. Irmãos, não pensa, preste atenção que eu já vou terminar, não vou demorar, eu prometo. Irmãos, para nós extrairmos do Senhor, extrairmos o melhor de Deus, é necessário obedecermos ao Senhor. Porque o Senhor queria de Adão a obediência, queria de Jonas a obediência e queria de Sansão também a obediência. E o Senhor ainda quer isso de mim e de você. Aleluia. Porque hoje as pessoas não querem mais pregar a verdade, que é obedecer. E obedecer ao Senhor, você tem que renunciar às suas vontades. Você tem que renunciar o seu querer para obedecer aquilo que o Senhor tem para você. E daí, o que o Senhor tem para mim, irmãos? O que o Senhor tem para você está nesse livro. O livro mais vendido em todos os tempos. Eu vi um vídeo que a pastora Camila Barros disse, e ela disse, foi muito feliz porque ela disse assim: se você colocar a Bíblia numa livraria, no centro, ela vai ser o centro e ela vai ser vendida. Se você colocar ela bem escondida, ela vai ser a base, e ela a base de uma estrutura espiritual para nossas vidas, e ela vai ser vendida. Porque o Senhor, Ele não mente em sua palavra, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. E ainda, irmãos, que o mundo esteja dizendo que Ele não voltará, que Ele não vai nos buscar, que você não precisa renunciar, que você não precisa parar de beber, de fumar, de prostituir, de fazer as coisas que a sua carne pede, é mentira, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer um relacionamento com você e Ele quer te levar ao céu. Mas para Ele levar você ao céu, Ele precisa que você obedeça os princípios do Senhor Jesus. Amém? E a segunda coisa que o Senhor falou comigo dentro dessa palavra foi que eu achei muito interessante, que no capítulo 13, versículo 14, coloca aí para mim, que diz assim: mas agora o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração. Eu fico nervosa. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração. Aqui Samuel estava dizendo para ele: ó, o Senhor te rejeitou por causa da tua desobediência, e Ele já proveu um rei segundo o seu coração.
é sobre o que há dentro de mim e de você. Preste atenção aqui. Fixe aqui que eu já vou terminar. O Senhor, quando fala segundo o coração, Ele realmente fala do coração, das intenções do coração. E o coração, irmãos, ele fica responsável por armazenar sentimentos bons ou ruins. E vamos para a Bíblia de novo? Quando fala de coração, eu lembro de Abel e Caim. Por que eu lembro de Abel e Caim? Porque o Senhor, eles iam montar um holocausto a Deus. E aí Abel pega o quê? As primícias. E Caim pega o quê? Oferenda. Repete comigo. Abel pega primícias. Caim pega oferenda. Primícias é o melhor. É as coisas mais frescas. E Caim, oferendas. E dentro desse texto, sabe o que revela? O caráter dos dois. O caráter dos ofertantes. Porque os dois estão ofertando algo ao Senhor. Mas há uma diferença entre os dois. O caráter dos dois é diferente. A oferta dos dois revela o que está onde? No coração. Então isso aqui me chamou muita atenção, irmãos. Porque quando o Senhor vai escolher alguém para reinar, Ele não escolhe qualquer pessoa, não. Quando o Senhor vai escolher alguém para o propósito dEle, Ele escolhe alguém segundo o seu coração. E quando fala de oferta, eu lembro de Abraão. Porque o Senhor dá um filho que Abraão tanto queria. E aí o Senhor pede o seu filho. E quando Ele pede seu filho, o que Abraão faz? Abraão vai. E ele está indo. E aí Isaac vai com ele. Pai, cadê o cordeiro? O cordeiro o Senhor vai prover. E quando chega na hora, o que o Senhor faz? Vem, se revela. E ele não precisa ser sacrificado. Mas o que estava dentro do coração de Abraão revelava o caráter e quem ele era diante do Senhor. Aleluia! É necessário tomarmos cuidado com o que tem dentro dos nossos corações. Eu não sei o que tem dentro do seu coração. Eu sei o que tem dentro do meu. E aquilo que a gente tem de ruim, hoje é culto de libertação. E aquilo que tem de ruim é necessário tirarmos para ser segundo o coração de Deus. Aleluia! Você consegue entender isso, irmão? Aleluia! Quem você é no secreto, glória, revela. Quer dizer, o que você é em público revela o que você é no secreto. E depois eu vou dizer mais sobre isso. Mas eu quero dizer que as nossas ações podem fazer Deus nos rejeitar. As nossas ações podem fazer Deus nos olhar de maneira diferente. Daí, se é verdade, é verdade. Porque Deus rejeitou o reinado de Saul. Deus rejeitou com 1 ano o homem reinando. Rejeitou o reinado dele porque ele não tinha característica de um homem segundo o coração de Deus. Porque perdeu os seus princípios. Irmãos, o Senhor tem chamado eu e você nessa noite para nos despertar. E os princípios do Senhor, irmão, ainda é realidade diante de mim e de você. Ainda é real isso. O nosso Deus existe. Ele é real, irmãos. O Senhor, Ele vive. glória, O Senhor está aqui. O Senhor ainda é santo, ainda é puro. Ele ainda é poderoso. E muitas das vezes nós esquecemos quem é essa presença. Nós perdemos o temor de quem é esse Deus. Mas esse Deus, irmãos, ainda pode ou nos escolher ou nos rejeitar. E se Deus te rejeitar, irmãos, o que vai ser de você? Se Deus me rejeitar, o que vai ser de mim? Se o Senhor olhar para mim e falar, eu te rejeito, Thaís, o teu, sabe, a tua oração, eu rejeito, porque o seu coração está cheio de coisas ruins dentro de você. Então precisamos ter um coração segundo o coração de Deus. A nossa mente saudável, um coração saudável diante do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele busca os verdadeiros adoradores. E quando a gente busca o significado da palavra verdade, irmãos, é disso que é realidade real. Então quem é você diante de Deus? Será que você é verdadeiro? Será que você é real? glória, Será que as intenções do seu coração, as suas ofertas são primícias ou são oferendas?
Será que você é alguém que confia em Deus? Ou na primeira situação, porque Caim matou Abel por conta do que estava dentro do coração dele. Porque o Senhor disse, se você não vigiar, olha o que o Senhor disse para Caim, se você não vigiar o mal, ó, já está aí. O Senhor estava revelando o que tinha dentro do coração de Caim. E Caim ainda, Deus falando com ele, ele, ó, quis nem saber. E existem pessoas que são assim. Irmãos, mas ainda dá tempo da gente mudar. Ainda dá tempo de nós recalcularmos a nossa rota com Deus. De irmos pelo caminho certo, de irmos pelo caminho que o Senhor tem para mim e tem para você. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eu também lembro de Abraão, que iria ofertar o seu filho, mas o Senhor proveu. Eu também lembro do jovem rico. Porque o jovem rico, ele chega para Jesus e fala, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E aí Jesus começa a falar algumas coisas para ele, quais são os princípios, sabe? E aí ele disse, mas isso eu já faço. Aí o Senhor vai falar para ele, então pega tudo que tu tem, vende aos pobres e me segue. E aí o que acontece? Ele, vai embora. Naquele momento é revelado o que tinha dentro do coração do jovem rico. Era exposto, foi exposto, sem ele dizer nada, o que estava dentro do coração dele. Que ele era mais apegado a isso aqui do que ao Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor estava em sua frente. Jesus Cristo estava à sua frente em carne e osso. Às vezes eu me pego pensando, ai Senhor, se eu pudesse te ver. Ou na realidade eu confesso que às vezes eu penso assim, quando eu chegar aos céus, eu vou te dar um abraço, eu vou te dar um cheiro no teu pescoço, eu vou olhar dentro dos seus olhos, porque essas pessoas, elas viram Jesus. Elas viram, elas desfrutaram do Senhor curando, do Senhor fazendo, do Senhor libertando. Glória. E mesmo assim, elas não valorizaram esse Deus. Elas não acreditaram que esse Jesus era o Senhor a quem eles esperavam. E isso é muito perigoso, irmãos, porque isso pode nos tirar, sim, dos céus. Pode tirar o reinado, sabe? Pode te tirar do propósito que Deus tem para a sua vida. Para a sua vida e para a minha vida. E que nessa noite nós possamos, irmãos, ser segundo o coração do Senhor. Colocar os princípios do Senhor dentro dos nossos corações. E começar a praticar. Começar a entender mais o que Ele quer para mim e para você. E obedecê-lo. E ser alguém reto. Ser alguém íntegro. Amém? 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 Glória. E seguindo aqui, no capítulo 14, no versículo 23, diz assim, coloca aí pra mim, tá? No capítulo 23. Assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Ado. Irmãos, lá no início eu coloquei esse aqui específico, mas lá no versículo 14, está falando que o Senhor, eles estavam em guerra, e eu vou ler aqui, 14, aqui, perdão, 14, 15. Então um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como o que estavam nos destacamentos e até mesmo junto às tropas de ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. Aí no 23 diz, assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia e a guerra se estendeu. Irmãos, dentro desse texto aqui, na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo e o Senhor disse, você só vai vencer as suas guerras se eu estiver com você. Você só vai vencer as suas guerras se eu estiver com você. Porque como eu disse, quando eles entravam em guerra, era tudo orado, era tudo direcionado pelo Senhor. E aqui o Senhor concedeu. O Senhor veio a favor do povo e o Senhor deu a vitória a eles. Não adianta a gente querer vencer as nossas guerras no nosso braço, na nossa força, porque não é desse jeito e não é dessa maneira. Não adianta fazer igual Saul.
foi lá e montou um holocausto porque ele estava desesperado, porque Samuel ainda não tinha chego diante da situação, e ele falou, eu vou morrer. Então, desesperadamente, ele pega e monta um holocausto. Ele fez o que não cabia a ele. E muitas das vezes eu e você somos assim, irmãos. Quando estamos diante de guerra, de uma situação difícil, nós ficamos desesperados e queremos agir do nosso jeito. Mas o Senhor hoje está nos perguntando até quando vamos agir assim, de forma imatura? Até quando vamos agir assim, sem discernimento e sem sabedoria? Até quando estivermos diante de uma situação, vamos agir sem o Senhor? Sem o Senhor, irmãos, você não vai vencer guerra. Sem o Senhor, o seu marido não vai se converter. Sem o Senhor, a sua vida espiritual não vai andar. Sem o Senhor, o teu trabalho, a tua vida profissional. Sem o Senhor, você não vai fazer faculdade. Sem o Senhor, você não vai ser um pastor. Sem o Senhor, Aleluia! o seu filho, a sua filha não vai ser alguém em Deus, porque você precisa do Senhor. Glória! Igreja, vamos nos despertar. E eu estou falando isso porque essa palavra foi para mim primeiro. E o Senhor falou comigo, desperta, igreja. Até quando vamos fazer coisas e sem consultar ao Senhor, sem colocar o Senhor dentro da situação? Eita, meu Deus, Senhor, glória! você não vai vencer as suas guerras. Glória! Sem o Senhor, você não vai vencer as suas guerras. Porque quando eu começo a destrinchar aqui a Bíblia, aqui em Samuel mesmo, só diz assim, irmãos, e o Senhor, e Deus deu vitória, e Deus se apoderou de Saul, e Deus deu vitória, e Deus se apoderou. Precisamos entender que estamos aqui diante de um propósito de Deus. Você, na sua casa, no seu trabalho, na rua, em algum lugar, você está posicionado diante do propósito de Deus, mas estar posicionado sem a presença de Deus não te dá garantia de vencer. Não te dá garantia de vitória. E você só vai vencer se você tiver o Senhor. Eu só vou vencer se Cristo estiver comigo. Se Cristo está perto de você. Que possamos, Senhor, nos chamar assim, Senhor, fica aqui perto de mim. Senhor, eu possa te buscar mais. Senhor, eu vou orar mais. Senhor, fica comigo. Se eu for na rua, vai na rua comigo. Senhor, se eu for na igreja, vai comigo aonde eu for. Em qualquer cenário da sua vida, coloque o Senhor como prioridade. Coloque o Senhor no centro. Porque Saul perdeu o reino por conta disso. Ele fez porque ele disse, nem sequer, olha o que ele disse, nem sequer eu pensei em pedir ajuda de Deus. Irmãos, foi Saul que disse. E quantas vezes agimos assim? Só que a palavra do Senhor hoje nessa noite é para nós, irmãos, somos adultos. Nós vivemos uma vida com Deus. Se nós vamos perguntar, só tem cristão aqui, cada um tem um tempo, 10, 15, 20, 5, 7, mas há uma caminhada com Ele quer maturidade. Porque quando nós não temos maturidade em Deus, falha no nosso relacionamento com Ele. Porque não o conhecemos direito, então não tem como a gente saber quem é esse Deus. Porque como que eu vou falar da minha irmã se eu não tenho um relacionamento com ela? Mas se perguntar quem é para ele, para você, eu vou dizer porque eu a conheço. Se perguntar quem é o meu esposo, eu vou dizer porque eu conheço, porque eu vivo, porque eu me importo com o que ele pensa, com o que a gente conversa, a gente tem um relacionamento. Então ele está sempre perto de mim, eu estou sempre extraindo as coisas dele e conhecendo a cada dia, porque o casamento ele é assim. É todo dia eu conheço, todo dia eu converso, todo dia eu tenho um relacionamento, todo dia eu pergunto. E o Espírito Santo de Deus, ele fala comigo da mesma maneira que você manda uma mensagem pro teu esposo. Tá onde? Bom dia. Cadê você? E o meu relacionamento com Deus? Senhor, vem cá hoje. Vem, Senhor. Fica aqui comigo. Se eu te saudar, Senhor, fica aqui para orar. E eu preciso do Senhor aqui, pro Senhor me abraçar, pro Senhor me acolher. Eu preciso. Porque, irmãos, o meu relacionamento, ele vive, ele é real. Às vezes colocamos Deus num trono, né? Nossa, Deus
ele tá lá e eu aqui. Não, irmãos, ele tá aqui com você. E era isso que Saul não entendeu quando ele ficou desesperado. Porque Samuel não chegava e o pessoal abandonou ele. E ele estava diante da guerra, ele foi lá e fez o que não era para ele fazer. Então que nessa noite possamos chamar o Senhor, entregar ao Senhor, pedir a Deus que Ele possa estar conosco para vencermos a nossa guerra. E eu profetizo, irmãos, eu quero profetizar nessa noite que eu e você venceremos em Cristo Jesus. Nós vamos vencer, nós vamos testemunhar da boa e agradável vontade de Deus. Nós vamos contar testemunho daquilo que o Senhor ainda irá fazer por mim e por você. Ele é o nosso Deus, irmãos. Ele é o nosso Deus. E para finalizar, irmãos, sem demora, depois disso, no versículo 14, acontece isso. E aí Samuel diz para ele que ele é rejeitado. E o Senhor já tinha um rei. E aí Samuel desobedece mais uma vez. Mas eu não quero me apegar a isso. Eu quero finalizar, que eu já passei da minha hora. No capítulo 16, versículo 11. Capítulo 16, versículo 11. Diz: Arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Irmãos, imagina Deus falar isso ao meu e ao teu respeito. Nós precisamos. O irmão na palestra ele falou aqui: cuida do teu caráter e Deus cuida da tua reputação. Precisamos cuidar do nosso caráter, zelar por isso em Deus. Porque a reputação, as pessoas vão dizer o que quer. Porque olha aqui, quando chega no capítulo 16, que Samuel vai à casa de Jessé para poder, porque lá ele sabia que tinha um rei, ele vê Eliabe, ele acha que ele é o rei, porque a palavra diz assim: eu tenho certeza, Samuel disse, eu tenho certeza que este é o rei. Só que quando Samuel pensa isso, o Senhor fala: olha só, eu vejo, não como o homem vê, mas eu vejo segundo o coração. Sabe por quê, irmãos? Porque no capítulo 16, deixa eu ver se eu... No capítulo 11, Samuel questiona: todos os seus filhos estão aqui? E ele diz assim, olha só o que ele diz: ainda tem o caçula, mas ele está apacentando as ovelhas. Ainda tem um caçula. Irmãos, se Davi fosse considerado filho, ele estava onde? Junto à mesa, junto com seu pai e seus irmãos. Só que ele estava onde? Apacentando as ovelhas. Então a gente consegue entender que ele não era considerado como filho. Dentro de sua família, a reputação dele talvez era diferente. Não era diferente, porque ele não era considerado irmão. Então ele estava aqui. O que a gente entende? Que Davi não era importante para sua família. Mas, e ele diz assim, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Mais, irmãos, é de contradição. Mas, se você quiser. E aí Samuel vai, não, vamos chamar. E quando ele chega, o Senhor fala: é ele. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua reputação talvez pode não ser boa diante dos irmãos, mas o Senhor conhece o teu caráter. E o teu caráter diante do Senhor é exposto nessas situações. Porque Davi, ele foi instituído rei de Israel por causa do seu coração. A identidade dele, que ele era no secreto, revelou para toda a sua casa que ele era alguém digno do reinado. Alguém segundo o coração de Deus, porque a característica que o Senhor colocou foi segundo o coração. Então, irmãos, Davi estava no pasto, cuidando de ovelhas. Era menosprezado por sua família, mas era segundo o coração de Deus. Era alguém que não assentava à mesa, mas era segundo o coração de Deus. Era alguém que não compartilhava dos seus momentos com quem ele amava, mas ele era segundo o coração de Deus. Irmãos, Deus dá capacidade. Quando ele te escolhe, ele vai te capacitar. Porque o Senhor viu que ele era segundo o coração, que todas as características dele se ajeitavam com aquilo que Deus queria. E aí, quando o óleo desce sobre a sua cabeça, a Bíblia diz que o Espírito
Espírito do Senhor se apodera de Davi. E o que acontece? Davi fica cheio de Deus. Cheio de Deus. Mas por quê? Porque o Senhor capacitou. Não há chamado, não há cargo, não há nada nessa vida que possamos ter sem o Espírito do Senhor, sem Ele nos encher, sem Ele estar conosco. Que nessa noite possamos entender, irmãos, que para estar no centro da vontade de Deus é necessário termos a presença dEle. Porque não tem como você estar no propósito, mas estar sem a presença. Estar até na situação certa, posicionado, mas não ter a presença, porque nada vai fluir. Porque, veja bem, aqui eu termino e encerro. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. E por quê? Porque ele teve um sonho. E esse sonho, ele reinava sobre a sua casa. E por conta daquilo, ele foi vendido. Mas como que estava o coração de José? Como que era o coração de José? Porque no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 9, diz assim: e Deus era com ele. Olha que lindo, irmãos. A Bíblia diz que Deus era com José. E tudo que ele colocava a mão prosperava. Então eu entendo que para eu prosperar, para eu vencer, para eu frutificar, para eu ser ponte, para eu ser algo, para eu ser referente, para eu ser alguém, eu preciso do Senhor Jesus. Aleluia. Então se eu e você, José, ele poderia ser até... Vou voltar no que eu disse. José, se ele não tivesse o coração em Deus, ele não ia governar. Ele não ia governar, ele até poderia, mas não ia durar. Porque quando o Senhor tem algo para mim e para você, sem Ele, nada vai adiante. Irmãos, não que nessa noite possamos cair em si. Uma vez o pastor Carlos pregou sobre isso. Prega de novo, pastor, e caindo em si, sabe? E caindo em si, o filho pródigo, ele caiu em si. E caindo em si, ele viu que só na casa do pai dele tinha o melhor. Porque ele se viu numa situação difícil, se viu desejando a obra dos pobres, mas ele caindo em si, viu que só o Senhor, só na casa do pai, tinha o melhor para a vida dele. Então, não sei como você chegou aqui, eu não sei como está a sua cabeça, mas que nessa noite possamos entender que precisamos dele. Que só ele, por ele, são todas as coisas. Que possamos sair daqui entendendo que o Senhor tem que ser a nossa prioridade. Essa é a agradeço a minha oportunidade de me perder no horário. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Glória.